Fala pessoal, professor Ednilson mais uma vez com vocês. E nessa aula de hoje eu vou falar um pouco do assunto de eletrotécnica, tá? Que é bem interessante para as instalações elétricas, seja elas prediais industriais e mais especificamente nas instalações industriais, tá? Na imagem nós vemos aí um indutor, tá? E o que é um indutor na verdade, tá? O indutor, pessoal, nada mais é do que um componente responsável pelo funcionamento de várias máquinas. Por exemplo, os transformadores que vocês veem em rua, em postes, né? Os motores elétricos que estão nas indústrias ou qualquer máquina que tenha acionamento ali por bobinas, eles têm um indutor, tá? E esse componente, esse indutor, ele é um componente essencial para o funcionamento dessas máquinas, mas também é um componente que causa um problema nas instalações, tá bom? A gente vai entender um pouco sobre esse componente agora, fazer um pouco de cálculo sobre eles ali, para que vocês vejam o que eu falei aí com relação a esse cara e ver como depois em outros componentes que podem ajudar a melhorar o desempenho, né, das instalações elétricas quando se tem a presença desses indutores ali, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse cara. Bom, pessoal, se você pegar esse indutor e alimentar ele aqui, ó, com uma corrente elétrica, digamos que eu venha aqui e pegue uma fonte de corrente contínua, tá? Vou pegar uma bateria, por exemplo, aqui, ó, um polo positivo, um polo negativo. E quando eu alimento esse circuito aqui, ó, com essa bateria, nesse momento todo condutor elétrico que passa por ele uma corrente elétrica, surge ao redor dele um campo magnético, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter um campo magnético aqui, de um lado para o outro, passando pelo indutor e por esse núcleo aqui de ferrite que tem nesse ponto, nesse exemplo, tá? Um núcleo de ferro, por exemplo, tá? Esse campo magnético, pessoal, vai ter uma polaridade pré-definida. E eu aqui não vou me atentar às regras de polaridades aqui para dizer quem é o norte e o sul de forma correta, tá? Eu vou simplesmente dizer que tem aqui um polo norte e um polo sul, e esse polo norte e polo sul são fixos. Fixos por quê? Porque essa corrente que veio daqui, ela não está variando, já que a gente está com a fonte de corrente contínua, tá? Então, quando você tem essa alimentação aqui, você deixou de ter apenas uma bobina, né, ligada aqui, e temos agora o que a gente chama de eletroímã, ou seja, se você pegar aqui um ímã normal, por exemplo, e aproximar aqui, ó, o lado norte e sul do ímã, desse sul aqui, no caso norte aqui, para o eletroímã, vai haver uma atração, tá bom? Então, a corrente elétrica, ela cria esse efeito aqui quando você utiliza uma bobina ligada dessa forma, como eu falei aqui, numa fonte de corrente contínua, tá? Então, até aí tudo bem, não temos nenhum problema aqui em relação a isso, porque a corrente elétrica nesse ponto aqui está simplesmente passando, criando esse campo magnético, e aí fez essa finalidade aqui, por exemplo, desse ímã, tá bom? Todavia, pessoal, toda instalação elétrica que nós temos nas nossas casas, elas não vêm de corrente contínua, elas vêm de corrente alternada, tá? Então, por conta disso, a gente vai fazer um outro desenho aqui, aproveitando esse, e falar agora também o que acontece quando a gente alimenta um condutor, como esse aqui na forma de espírias, né? Espírias são essas voltas que tem aqui, tá? Ou bobina também. O que é que vai acontecer quando a gente alimenta isso aqui com a fonte de corrente alternada? Por exemplo, se eu pegar aqui uma fonte de Ca, com essa simbologia que está aqui, tá? E alimentar aqui, ó, um lado da fonte para cá e o outro lado da fonte aqui. Detalhe importante, pessoal, esses exemplos que eu estou dando aqui são para pequenas correntes ou, se fosse o caso, colocasse aqui um resistor para limitar essa corrente aqui nesses indutores, tá? A ideia é só mostrar o conceito de geração de campo magnético baseado na corrente alternada, tudo bem? E na corrente contínua também. Então, dito isso, vamos continuar aqui a nossa explicação. Então, quando a gente tem corrente alternada, vocês sabem que a corrente alternada, ela tem no Brasil uma frequência de 60 Hz, ou seja, aqui eu tenho um polo positivo, um polo negativo que sai do gerador, e a frequência, a corrente alternada faz essa frequência aqui, ó, e forma essa onda, ou seja, ela faz esse ciclo aqui 60 vezes por segundo, ou 60 Hz, tá? Então tem uma frequência muito alta de mudanças de polaridade.
Então, o que é que vai acontecer com isso aqui? Olha que interessante agora. Digamos que em um momento que eu observei aqui, essa corrente vinha nesse sentido e saía nesse sentido de cá. Então, nesse momento, com essa corrente, digamos que eu tenho um polo norte e um polo sul aqui. Tudo bem? Mas nós sabemos que a corrente alternada varia e aí ela mudou de sentido de acordo com esse gráfico que tem aqui, ó. Então, inverteu-se a corrente agora, ficou positivo, e para cá inverteu-se para voltar, né? Ir e de volta. Então, nesse momento, a polaridade também vai se inverter, ou seja, onde eu tinha norte passou a ser sul, onde eu tinha sul passou a ser norte. E quantas vezes isso acontece? 60 vezes por segundo ou 60 Hz. Isso aqui, pessoal, faz com que o campo magnético aqui nesse momento ele faça isso. Ó. Tem um momento que o campo magnético vai fazer isso, ou seja, vai nesse sentido, e tem outro momento que o campo magnético vai fazer isso aqui em sentido contrário. Ou seja, o que, que eu posso ver com isso aqui? Que eu tenho agora um campo magnético se opondo ao outro. Consequentemente, eu tenho correntes elétricas se opondo uma à outra. Então, eu vou ter aqui nesse momento, por exemplo, uma corrente que está nesse sentido e uma corrente aqui pequena que está no sentido contrário, tá? Essa corrente aqui que apareceu nesse momento é devido a essas mudanças de polaridade da corrente alternada. E esse efeito aqui, que é advindo desse comportamento do indutor, é chamado de reatância indutiva, tá? Reatância indutiva. Então, se você tinha alguma dúvida de como é que surgia a reatância indutiva, é nada mais nada menos por conta dessa mudança de polaridade que acontece na corrente alternada, tudo bem? E todo indutor, pessoal, ele tem uma letra que representa. A letra que representa o indutor é a letra L. E a sua unidade de medida é dada em henries. Normalmente essa unidade de medida é muito grande, então se utiliza muito os valores em milihenries, tá? Ou outra unidade menor que essa aqui. Mas a unidade padrão é em henries, tá bom? Então, por conta disso aqui, aparece a reatância indutiva e é possível calcular ela. Para calcular a reatância indutiva, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó, o XL, tá? E o cálculo é feito da seguinte forma: 2 vezes o valor de π, e π é a letra grega que a gente já conhece também, tá? Vezes a frequência que eu tenho do meu circuito de alimentação de corrente alternada, vezes a indutância do circuito, tudo bem? Então, isso aqui vai me dar a indutância. Nesse exemplo aqui, supondo que eu tenho uma tensão aqui na fonte de 220 volts, e detalhe, lembrando que eu não estou colocando isso aqui com um valor muito alto, mas nesse exemplo aqui eu teria que ter um resistorzinho, ou se isso aqui fosse uma bobina de um motor, tá? Só para exemplificar isso aqui, onde é que seria utilizado, tudo bem? Digamos que eu tenho 220 volts e a frequência da nossa rede seja 60 Hz. E a indutância que foi medida aqui tem um valor em milihenries, vou colocar aqui, ó, um valor de 100 milihenries, tá? Então seria essa indutância. Então como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? A reatância indutiva vai ser 2 vezes, eu vou só usar o π como 3,14, tá certo? Vezes a 60 Hz aqui, vezes a indutância. Porém, a indutância, pessoal, foi dada aqui na fórmula em henries, tá? E aqui está em milihenries. Só que eu sei que 100 milihenries é a mesma coisa que eu dividir isso aqui por 1000. Então, 100 dividido por 1000 vai dar 0,1. Vamos fazer essa continha? Vocês verem aqui comigo, tá? Ó, 100 dividido por 1000 vai dar 0,1. Então, vou colocar 0,1 aqui. Então, a reatância indutiva desse exemplo que eu estou dando aqui agora vai ser aqui para a gente calcular. Olha só que interessante aqui, ó. Vai ser 220 vezes 3,14 vezes 60 vezes 0,1. Ok? Então, isso vai me dar 4.144 ohms, ou seja, eu tenho uma resistência aqui, na verdade, uma reatância de 4.144,8. E essa resistência, pessoal, aqui, nessa oposição à reatância indutiva, né? Como ela é uma resistência, ou seja, uma oposição à passagem da corrente, ela é dada em ohms também, tá? Então, por isso que apareceu aqui o ohms. Tudo bem? Então, é fácil de você agora entender como é que funciona esse conceito aqui da reatância indutiva, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo.
que tenha esclarecido para você aí se tem alguma dúvida de como é que era o surgimento dessa reatância indutiva. E aí, nas próximas aulas, vocês vão entender mais sobre esse conceito aí, também aplicando ali esses circuitos ali para calcular qual vai ser a defasagem angular que esse componente provoca na tensão em relação à corrente e vice-versa, tá bom? E nas outras aulas a gente vai falar também um pouquinho sobre capacitores, resistores e depois a associação desses itens aí, tá bom? Obrigado e até uma próxima aula, pessoal.